Neste novo amanhecer, somos convidados a aquietar a alma, abrir os olhos da fé e caminhar com propósito rumo ao reino. Cada manhã é um presente divino, um gesto de amor do Pai que nos diz em silêncio: estou contigo. E é nesse clima de entrega que começamos nosso momento de oração, guiados pelas palavras poderosas de Mateus 6,33. Mas antes de orarmos juntos, eu te pergunto: você já despertou com o coração apertado, como se o peso do mundo tivesse se instalado em seus ombros antes mesmo do dia começar? Acorda, abre os olhos, e lá estão os medos, as contas, as pendências, as incertezas, a mente acelerada, o coração inquieto e a alma sedenta por paz. E é justamente nesses momentos que Deus nos chama: filho, filha, antes de qualquer coisa, me busca. Antes do café, antes do celular, antes de enfrentar a correria do dia, Ele pede: pare, respire fundo, silencie tudo ao seu redor, porque há uma voz suave, porém firme, ecoando dentro de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esse versículo não é um bordão evangélico, é uma chave espiritual, uma promessa viva que abre portas onde só havia muros. E é por isso que neste vídeo você vai orar comigo. Vamos juntos entregar esse dia nas mãos do Pai, colocar Deus no trono do nosso coração e declarar com fé: nada começa antes de Jesus. Porque quando Deus vem primeiro, o restante se alinha. Fique comigo até o fim, porque esta oração da manhã pode ser o divisor de águas que você tanto precisa. A sua virada começa agora, aos pés do Senhor. Mateus 6,33. Não é apenas mais um versículo decorado em cultos ou marcado em agendas cristãs. É um grito do céu, um convite para a reordenação completa da nossa vida. Jesus, conhecendo a natureza inquieta do ser humano, sabia que viver neste mundo seria como nadar contra uma correnteza de preocupações. O tempo todo somos pressionados a buscar sustento, estabilidade, controle, soluções. Mas então, Ele nos entrega uma chave que desafia toda a lógica humana. Não corra atrás das coisas. Corra atrás do reino e as coisas correrão atrás de você. É como se o próprio Deus dissesse: filho, se você cuidar do que é meu, eu cuidarei do que é seu. Esse versículo aparece logo após Jesus falar sobre as aflições diárias, o que comer, o que vestir, como sobreviver. E Ele não ignora nossas dores, mas nos mostra um caminho mais alto, o da confiança. Enquanto o mundo nos empurra para a ansiedade, o Evangelho nos chama para a fé. E fé, de verdade, é muito mais do que acreditar. É priorizar. Priorizar o reino é escolher orar antes de agir, é obedecer antes de entender, é confiar mesmo sem enxergar o próximo passo, é ajoelhar antes de correr. E hoje você tem essa escolha. Antes de mergulhar na rotina, antes de se perder no caos do dia, faça o que poucos fazem. Dobre os joelhos, entregue o seu caminho e diga ao Pai: tua vontade vem antes da minha. Porque o milagre que você espera não começa no resultado, ele começa na entrega. E quem busca primeiro o reino nunca fica por último no cuidado de Deus. Se você acordou hoje sentindo o peso das preocupações, se o seu coração está agitado, se os seus pensamentos estão confusos e você não sabe por onde começar o dia, então esta oração é para você. Antes de enfrentar a rotina, antes de tomar qualquer decisão, faça uma pausa. Respire fundo e entregue este momento nas mãos de Deus. Porque quando você começa o dia buscando o reino, tudo começa a se alinhar. Não importa o tamanho do problema ou a incerteza do futuro, há um Deus que cuida de tudo. Agora, feche os olhos, abra o coração e ore comigo. Vamos juntos colocar este dia nas mãos do Pai. Senhor nosso Deus, Pai amoroso e fiel, nesta manhã sagrada, nós nos curvamos diante da Tua presença. Com os olhos da alma abertos e o coração rendido,
Nós te reconhecemos como o início, o meio e o fim de todas as coisas. Tu és o fôlego que nos sustenta, a rocha firme em tempos de incerteza, o abrigo seguro em meio às tempestades da vida. Por isso, antes de qualquer outro compromisso, antes de qualquer palavra, queremos te buscar, não como um ritual, mas como uma necessidade vital. Queremos te honrar com cada pensamento, com cada escolha e com cada passo, e declaramos com fé e reverência: nosso coração é teu, inteiramente teu. Recordamos, Senhor, as palavras do teu Filho em Mateus 6,33, uma promessa eterna e uma direção clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que neste instante paramos tudo e nos voltamos para ti. Não queremos correr atrás do que passa, mas nos apegar ao que é eterno. Porque sabemos, Pai, que quando colocamos o teu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas, o sustento, a saúde, os relacionamentos, os sonhos, virão no tempo certo, da forma perfeita, segundo a tua boa vontade. Hoje, Senhor, nós te escolhemos. Te escolhemos antes do café, antes da correria, antes das vozes do mundo. Escolhemos te ouvir. Pedimos agora, com humildade, que o Senhor alinhe os nossos pensamentos com os teus, que os nossos olhos deixem de fixar-se apenas no visível e passem a enxergar com os olhos da fé. Que o nosso coração se alegre não nas conquistas passageiras, mas nas promessas eternas. Pai, colocamos diante do teu altar tudo o que somos e tudo o que temos. Nossas famílias, nossos sonhos, nossas inquietações e até mesmo nossos fracassos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que te deixamos em segundo plano. Por todas as manhãs em que acordamos correndo, esquecendo que tudo começa em ti. Por cada decisão tomada sem consulta, por cada passo dado sem oração. Hoje, Senhor, queremos viver diferente, queremos viver contigo, por ti e para ti. Derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana que nos confunde, mas a tua, que nos guia em amor e verdade. Enche-nos com tua paz, aquela que excede todo o entendimento e acalma mesmo nos dias mais turbulentos. Dá-nos direção, Senhor, para cada escolha, para cada palavra, para cada atitude. Que o teu Espírito Santo caminhe conosco desde o primeiro minuto deste dia até o último segundo da noite. Que a nossa casa seja um lugar de paz, que o nosso trabalho seja frutífero, que o nosso sustento venha direto da tua mão. Visita os enfermos neste momento, toca os corações aflitos, consola aqueles que choram em silêncio e levanta os que estão sem forças para continuar. Ensina-nos a depender de ti mais do que do nosso próprio entendimento. Porque, Senhor, sabemos quem tu és. Tu és o nosso provedor, o Deus que não falha, o Pai que nunca atrasa. A tua palavra nos diz que o Senhor alimenta os pássaros e veste os lírios do campo com beleza incomparável. E se cuidas assim da criação, quanto mais cuidarás de nós, teus filhos amados. Por isso confiamos que não nos faltará o pão, que não nos faltará força, que não nos faltará esperança, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Por isso, hoje te entregamos nossas necessidades, nossas contas, nossas angústias, nossas esperas. Cremos que cada detalhe da nossa vida está nas tuas mãos cuidadosas e poderosas. Mas, Pai, acima de tudo, não permita que nos falte a tua presença, porque mais do que bênçãos, mais do que portas abertas ou milagres visíveis, o que o nosso coração realmente anseia é o teu abraço. Queremos o abençoador, não apenas as bênçãos. Queremos tua presença mais do que resultados. Queremos viver centrados em ti, guiados por ti, sustentados pela tua graça. Ensina-nos a buscar as coisas do alto. Ensina-nos a confiar mesmo quando tudo parecer escuro.
Ensina-nos a descansar nas tuas promessas, mesmo quando os ventos forem contrários. Porque quando o Senhor é o centro, tudo se encaixa. Quando tu estás no trono, tudo se alinha. Quando te colocamos em primeiro lugar, até o que parecia perdido floresce. Que seja assim hoje e todos os dias em nome de Jesus. Amém. Hoje, não siga em frente no automático. Não permita que a correria dite o ritmo da sua alma. Comece com o alto, comece com propósito, comece com Deus. Esta oração é mais do que palavras. É um realinhamento espiritual, um ponto de partida para um dia vivido sob a direção do céu. Se essa oração te alcançou, se tocou seu coração e trouxe paz ao seu interior, escreva Amém nos comentários. Isso é mais do que um gesto, é uma declaração de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, alguém que precisa lembrar que não está só. E se ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e venha caminhar conosco em oração, revelação e esperança. Que a sua jornada hoje seja coberta pela graça, guiada pela presença e firmada no reino. Que a paz do Senhor te acompanhe em cada passo. Amém.